Ao longo da história, a humanidade fez descobertas que mudaram o rumo do nosso desenvolvimento, desde a ciência até a cultura. Hoje, vamos explorar as 7 descobertas mais incríveis que transformaram o mundo como o conhecemos. Vamos mergulhar em como essas invenções moldaram nossa maneira de viver e de pensar, algumas delas com efeitos tão profundos que ainda sentimos seu impacto todos os dias. Nossa jornada começa com uma invenção que literalmente moveu a humanidade, a roda. Criada por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia, essa simples tecnologia mudou completamente o transporte, a agricultura e a engenharia. O conceito de uma roda pode parecer óbvio hoje, mas para os primeiros humanos, isso representava um avanço monumental. Não só possibilitou a criação de veículos de transporte, como também revolucionou a forma como a carga era transportada. Antes, os humanos dependiam de força bruta, mas com a roda, o peso que podiam mover aumentou drasticamente, levando a maiores assentamentos e ao comércio entre regiões distantes. Fato interessante, a roda não foi usada para transporte inicialmente, ela começou como uma ferramenta de cerâmica. Em 1928, Alexander Fleming descobriu acidentalmente o que se tornaria uma das maiores armas contra doenças, a penicilina. Essa descoberta deu início à era dos antibióticos, uma verdadeira revolução médica que transformou a maneira como tratamos infecções bacterianas. Antes disso, doenças simples como pneumonia ou infecções de feridas eram praticamente sentenças de morte. O impacto da penicilina foi imediato, salvando milhões de vidas, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi amplamente usada para tratar soldados feridos. Fato interessante, Fleming quase descartou sua descoberta como um erro e, por pouco, o mundo não teria conhecido a penicilina como conhecemos hoje. Imagine um mundo sem eletricidade. Bem diferente, não é? As descobertas de pioneiros como Thomas Edison e Nikola Tesla nos trouxeram a luz elétrica, motores e dispositivos que revolucionaram a vida moderna. A disputa entre Edison, defensor da corrente contínua, e Tesla, que promovia a corrente alternada, foi uma das maiores batalhas tecnológicas do século XIX, conhecida como a Guerra das Correntes. No fim, a corrente alternada de Tesla venceu, e é ela que usamos para alimentar nossas casas até hoje. A eletricidade não só ilumina nossas cidades, mas também alimenta tudo, de smartphones a trens de alta velocidade. Fato interessante, Nikola Tesla sonhava em fornecer energia elétrica gratuita e sem fio para o mundo inteiro. Embora sua ideia pareça impossível, alguns cientistas ainda estão explorando essa possibilidade. No final do século XX, a internet surgiu como uma rede de comunicação global, mudando a forma como trabalhamos, aprendemos e nos conectamos. Inicialmente criada para fins militares, a internet rapidamente se expandiu para o uso civil, transformando a forma como a informação é compartilhada. O desenvolvimento de navegadores como o Mosaic, mais tarde, o Netscape, permitiu que o público em geral acessasse a web, e o resto, como dizem, é história. Desde então, a internet evoluiu para algo muito maior do que poderíamos imaginar, conectando bilhões de pessoas e criando novas formas de entretenimento, trabalho e até mesmo de formar relacionamentos. Fato interessante, a primeira mensagem enviada pela internet foi Olo. Tentaram digitar o login, mas o sistema caiu depois de 2 letras. Em 2003, a conclusão do projeto Genoma Humano abriu novas portas para a medicina e biotecnologia. Pela primeira vez, os cientistas mapearam completamente o código genético humano. Isso trouxe avanços na prevenção e tratamento de doenças genéticas, além de nos ajudar a entender melhor o que nos torna humanos. Ao mapearmos o genoma, passamos a ter acesso a uma verdadeira enciclopédia da vida, permitindo a criação de tratamentos personalizados com base na genética de cada pessoa. O projeto custou quase 3 bilhões de dólares e levou 13 anos para ser concluído, mas os avanços gerados por ele continuam a revolucionar a medicina moderna. Fato interessante, apesar do tamanho colossal do genoma humano, menos de 2% dele codifica genes. A maior parte ainda é um mistério que os cientistas estão começando a desvendar. Antes mesmo das ferramentas complexas, a humanidade descobriu o fogo. Mais do que uma fonte de calor e luz, o fogo nos permitiu cozinhar alimentos, criar ferramentas mais avançadas e nos proteger de predadores. A descoberta do fogo foi, sem dúvida, um dos maiores passos no desenvolvimento da civilização.
Cozinhar os alimentos não apenas os tornava mais saborosos, mas também aumentava seu valor nutricional, permitindo que os humanos se desenvolvessem fisicamente de forma mais rápida e saudável. Além disso, o fogo ajudou os primeiros humanos a criar comunidades ao redor de fogueiras, o que promoveu o desenvolvimento social e cultural. Fato interessante, a habilidade de controlar o fogo pode ter surgido há mais de 1 milhão de anos, e algumas evidências sugerem que os primeiros humanos usavam fogueiras até para enviar sinais de comunicação. Em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble, e isso mudou nossa visão do universo para sempre. Graças a ele, conseguimos imagens detalhadas de galáxias, nebulosas e estrelas a milhões de anos-luz de distância, expandindo nosso conhecimento do cosmos. O Hubble tem nos dado vislumbres do início do universo, capturando luz que viajou por bilhões de anos antes de chegar até nós. Ele também nos ajudou a medir a taxa de expansão do universo, confirmando a existência de energia escura. Mesmo depois de décadas em órbita, o Hubble ainda continua a enviar imagens deslumbrantes do cosmos. Fato interessante, o Hubble fez mais de 1,5 milhões de observações desde o seu lançamento e ajudou a escrever mais de 18 mil estudos científicos. Essas descobertas são apenas algumas das muitas que moldaram nossa civilização e continuam a inspirar inovações até hoje. De uma simples roda ao vasto universo capturado pelo Hubble, a humanidade sempre esteve em busca do desconhecido. Cada uma dessas descobertas trouxe não apenas avanços tecnológicos, mas também novos horizontes de pensamento. O que será que o futuro nos reserva? Certamente, novas descobertas revolucionárias estão à nossa espera.